Vamos para a primeira? A gente tem aqui um texto retirado do UOL, né? Do site da UOL, Lab UOL. Quando quis agilizar o processo de seleção de novos alunos, a tradicional Faculdade Britânica de Medicina St. George usou um software para definir quem deveria ser entrevistado. Ao reproduzir a forma como os funcionários faziam essa escolha, o programa eliminou de cara 60 de 2.000 candidatos, só por causa do sexo ou da origem racial, numa dedução baseada em sobrenome e local de nascimento. Um estudo sobre o caso foi publicado em 1988, mas 25 anos depois, outra pesquisa apontou que esse tipo de discriminação segue firme. O exemplo recente envolve o buscador do Google. Ao digitar nomes comuns entre negros dos Estados Unidos, a chance de os anúncios automáticos oferecerem checagem de antecedentes criminais pode aumentar 25% e pode piorar com a pergunta detido, logo após a palavra procurada. Então, a gente tem um texto aqui do Lab UOL para a gente poder analisar. O texto permite o desnudamento da sociedade ao relacionar as tecnologias de informação e comunicação com o ou a, né, a agilidade de softwares, o passar dos anos, a linguagem, ou preconceito, ou a educação. Qual que vocês marcaram aqui? Gente, essa está de graça. Acho que seria preconceito, né, professora? Uhum. Com essa questão, gente, o aluno... Ixi, eu sumi a prova. Com essa questão, o aluno pensa assim, ganhei a prova, vou sair super bem. Ixi, eu fui pedir um negócio aqui e me lasquei. Não sai essa tela. Aperta no X, professora, lá em cima. Ai, não estou vendo o X aqui. Está no canto superior direito da tela. Se eu fechar aqui, vai fechar. Não. É nesse negocinho mesmo. Vai a setinha para cima. É porque essa caixa aqui está me atrapalhada. Eu vou fechar aqui e vou procurar lá, porque a caixa do... agora eu estou vendo. A caixa do Zoom estava atrapalhando. Bom, minha canetinha aqui não quer funcionar junto com o... Porque para eu apertar aqui, aparece aquela coisa toda. Não vai, mas é a letra D, viu, gente? Preconceito. Essa aqui é uma questão, como eu estava falando para vocês, quando o aluno começa a fazer a prova do Enem, vê uma questão dessa, fala assim, nossa, mas vai ser fácil desse jeito, não deve ser preconceito, não. Vou clicar em agilidade dos softwares, porque está falando de software, falou do Google. É uma questão que confunde a cabeça do aluno de tão simples, tá? Então, vocês têm que tomar cuidado com as questões fáceis, mais cuidado do que com as difíceis, né? Porque é difícil, às vezes, vocês não sabem qual é, então qualquer uma que marcar está ótimo. Mas a fácil é a que pega, tá bom? Então, essa aqui também simples, fala de excluir as pessoas só pelo sobrenome, pelo local onde mora, pela possibilidade da raça por causa do sobrenome, né? Então, ela está bem simples aqui com essa questão do preconceito, mostrando que isso era coisa do passado, mas que ainda existe, né? E que nos Estados Unidos o Google ainda procura até antecedentes criminais sem você pedir, né? Já vem com essa busca. Todo mundo tranquilo com essa? A gente tem a questão 7, tem uma figura muito difícil de ver. Aí, o que eu fiz? Eu fui lá no jornalzinho e peguei para a gente poder observar a figura, que também não está assim aquela Brastemp para a gente poder olhar, não, mas já ficou melhor do que ela aqui no preto e branco, ainda cheio de listrinha, que ficou no meu, na minha impressão. Não sei como ficou para vocês, está preto e branco, né? Então, olha aqui.
a gente tem uma foto de uma família que escrito adotado aos 15 anos, o Rodrigo adotado aos 13 anos, o Sinomar adotou aos 29 anos, Bruno ganhou novos irmãos a partir dos 3 anos, Débora adotou aos 27 anos, Francisco adotado aos 8 anos. E é uma campanha de adoção para encontrar a sua verdadeira família, não existe idade, né? A frase é essa. E como que estão, isso vem da Assembleia Legislativa, OAB, né, o governo de Santa Catarina. Então, a gente vê isso aqui. Como que está a nossa questão? Essa também é uma questão simples, viu? Nessa campanha publicitária, a imagem da família e o texto verbal unem-se para reforçar a ideia de que, qual que vocês marcaram? Família que adota é mais feliz? A adoção tardia é muito positiva? As famílias preferem adotar bebês? A adoção de adolescentes é mais simples? Os filhos adotivos são companheiros dos pais? Lembrando que a gente está perguntando sobre a campanha publicitária, tá? Não é o que a gente pensa, o que a gente imagina, o que a gente vê, né? Nessa campanha publicitária, a imagem dessa família e o texto verbal estão reforçando qual dessas ideias? Qual vocês marcaram? É a letra B, professora. A adoção tardia é muito positiva? Todo mundo concorda? Sim, todo mundo concorda. Ninguém falou. Quem cala consente. Quem cala consente, muito bem. Gente, a adoção tardia é muito positiva. É isso que a imagem e o texto estão reforçando, tá? Porque aqui a imagem e o texto não reforça que a família que adota é mais feliz. Eles estão todos sorrindo, todos felizes, mas não é isso que eles querem falar, né? Que a família que adota é mais feliz. As famílias preferem adotar bebês. Se fosse, os meninos não teriam sido adotados depois de 8 anos, né? 8, 13, 15 anos. A adoção de adolescentes é mais simples. Não está implícito isso aqui, né? E os filhos adotivos são companheiros dos pais. Também não fala isso aqui. Tanto é que o Bruno parece que é filho de sangue do casal e não está mostrando essa diferença, né, de que é mais unido, né, ou mais companheiro dos pais. Todos ali parecem ser bem companheiros, né? Então, é a letra B, né? Adoção tardia é muito positiva. Uhum. Tem muita gente que tem medo, né, de adotar criança, adolescente, porque já vem com todo com os costumes, né, e tudo mais. Mas aqui mostra que é positivo também adotar adolescentes. Vou levar isso aqui para cá, não sei se vocês visualizam como eu visualizo, mas me atrapalha muito. Bom. Nada, professora. Oi. Essas questões são do Enem desse ano? São, Enem. Do ano passado, que teve esse ano? Que teve esse ano, aham. Estão gostando? Por isso que eu tô achando estranho. Estão achando estranhas? Por isso que eu lembro de ter Eu visto. fiz o Enem, mas não tô lembrando disso, não. É por causa que essa é a prova rosa. São 4 provas. Aí eu peguei a prova rosa. Tá. Foi justamente a prova que eu fiz. Olha, você já até conhece o gabarito, ou você não vai atrás do gabarito depois da prova? Meu filho nem olhou o gabarito. Esse aqui é o desse ano da prova rosa. Vamos para a questão 8. Então, tem gente aí que está tranquilo, que já fez essa prova. Viajo Curitiba das conferências positivas. Elas são 11 em Curitiba, há 13 no mundo inteiro. Do tocador de realejo que não roda a manivela desde que o macaquinho morreu, dos bravos soldados do fogo que passam chispando no carro vermelho atrás do incêndio que ninguém não viu. Esta Curitiba e a do cachorro-quente com chope duplo no buraco do tatu, eu viajo. Curitiba,
Aquela do burro brabo, um cidadão misterioso morreu nos braços da Rosicler. Quem foi? Quem não foi? Foi o reizinho do Sião, da Ponte Preta da estação, a única ponte da cidade, sem rio por baixo. Esta Curitiba viajo. Curitiba sem pinheiro ou céu azul. Pelo que vos mercê é província cárcere, lar, esta Curitiba e não a outra, para inglês ver. Com amor eu viajo, viajo, viajo. Esse texto está no livro do Dalton Trevisan, Em Busca de Curitiba Perdida. Eu não conhecia, e eu conheço alguns textos do Dalton Trevisan, fiquei interessadíssima em ler esse texto todo, depois, porque isso aqui é só um trecho, né? Então, ele está aqui retratando uma Curitiba. Vamos ler a questão, né? A tematização de Curitiba é frequente na obra de Dalton Trevisan. É a terra dele, né? É igual a obra de Cora Coralina que tem em Goiás. Então, é a terra dele, ele fala muito de Curitiba por isso. No fragmento, a relação do narrador com o espaço urbano é caracterizada por um olhar. A gente vê que ele tem uma relação com Curitiba, né? A gente percebe. E quem conhece as obras de Dalton Trevisan sabe que ele tem essa relação na literatura por ser de lá, né? Então, que tipo de relação tem nesse texto, né? Vamos ver aqui. A gente vê a letra A, destituído de afetividade, que ironiza os costumes e as tradições da sociedade curitibana. Letra B, marcado pela negatividade que busca desconstruir perspectivas habituais de representação da cidade. Letra C, carregado de melancolia, que constata a falta de identidade cultural diante dos impactos da urbanização. D, embevecido pela simplicidade do cenário, indiferente à descrição de elementos de reconhecido valor histórico. É distanciado dos elementos narrados, que recorre ao ponto de vista do viajante como expressão de estranhamento. Essa é uma questão que já não está tão simplesinha como as duas primeiras, né? Qual vocês marcaram? Só para eu ter uma ideia. Eu não marquei nenhuma, porque eu não entendi foi nada desse texto. Isso mesmo. Tá Na verdade, eu tudo. fiquei na dúvida entre a C e a E, mas eu acabei marcando a C. Eu também. Eu também fiquei em dúvida entre essas duas, C e E. Então, a gente vai ver agora por que não são algumas das alternativas. Vamos começar pela letra E, a última. Distanciado dos elementos narrados. Gente, já começou errado, porque ele não está distanciado. Dá para ver que ele tem uma relação ali, né? Ele fala do cara que morreu, fala ali da ponte, ele conhece, ele está ali, né? Ainda fala que viaja por lá, né? Ele conhece tudo ali. Então, distanciado dos elementos narrados, não. Ele muito pelo contrário, ele fala daquilo que ele sabe. Patrick, quer falar alguma coisa? Aparece aqui para mim. Eu acho que é a letra D. Ah, tá, a gente vai ver agora. Então, a letra E, ele não está distanciado, né? Que recorre ao ponto de vista do viajante. Não parece ser viajante. Assim, ele fala que viaja por aquela Curitiba, mas parece que ele... Ou então viaja sempre para lá, tanto é que conhece tudo, né? Conhece o tocador de realejo que não roda manivela desde que o macaquinho morreu. Aquele povo fica rodando aqueles negócios com o macaquinho aqui, né? Então, ele conhece isso, os bravos soldados do fogo, que são os bombeiros. Então, ele conhece o cotidiano da cidade. Então, letra E descartada. Embevecido, né, orgulhoso pela simplicidade do cenário, letra D não pode ser, gente, por causa disso aqui, ó. Ele não tem orgulho pela simplicidade do cenário, ele viu que mudou muito, né? Indiferente à descrição de jeito nenhum. Ele não está indiferente à descrição de elementos de reconhecido valor histórico. Ele descreve tudo, né? Ele descreve com detalhes como que era a cidade, como que era antes, né? E como ficou agora. Então, a letra D não pode, tá? Porque ele tem a questão da descrição nesse ponto.
carregado de melancolia, a gente vê melancolia aqui, né? Que constata a falta de identidade cultural diante dos impactos da urbanização. Tem falta de identidade cultural? Esse carregado de melancolia enganou muita gente, mas aqui não falta identidade cultural, ele tem uma identidade cultural. Vamos supor, vamos trazer aqui para Goiás. Estão querendo tirar o Piqui daqui, né? O Piqui não vai ser de Goiás mais, vai ser de Monte Alegre, esqueci o nome da cidade, lá de Minas. Estão querendo que a outra cidade seja a capital do Piqui e não Goiás. Isso vai mexer com Goiás. Então, daqui a alguns dias, se isso passar mesmo, se isso der certo, vai ter gente falando, fazendo textos, falando que o Piqui era daqui, não é mais, e não sei o que lá, não sei o que lá. Então, a gente vai mostrar essa identidade nossa cultural, só que com mudanças. É o que ele está fazendo aqui. Ele tem uma identidade cultural com Curitiba, só que ele está mostrando que houve mudança com esses impactos da urbanização. Tem a ponte, que não tem mais o rio, ou seja, o rio secou com a cidade vindo para lá, sem o pinheiro, o céu azul, a poluição chegou lá, cortaram as árvores. Então, ele está mostrando isso, que antigamente tinha o tocador, né, o cara o tocador de realejo, tinha aquilo tudo, tinha o cachorro-quente com chopp duplo lá naquele boteco que ele ia. Então, ele está contando como que era antigamente, e que agora mudou. Então, ele está com essa melancolia justamente porque ele está sentindo falta do que tinha antes. Ele tem uma identidade cultural com Curitiba, né? Hoje eu vim para cá porque aqui está mais fresco, lá está super calorento. E aqui está mais fresco, mas tem hora que fica frio, viu? Então, bom. E agora? Eu já excluí 3 que vocês me falaram. Qual que sobrou? A e B. Qual será a certa? Letra A. Letra A. Ele não tem afetividade aqui? Não, é a B, né? Pois é. B. Chutou no chutômetro e o Foi no Bruno tá chutômetro. muito ruim. A única questão que eu não ia marcar. A única que não ia marcar é a certa. A única. Bom, gente, a letra A não é, porque ele tem afetividade com o lugar, ele fala que viaja com amor para lá, né? Só que ele tem uma afetividade com o que, lembrando, né, do que era antes, né? Ele sente falta, ele tem uma melancolia, e ele sente falta do que era antes. E ele não ironiza os costumes, muito pelo contrário, ele queria que os costumes tivessem se firmado, só que mudou tudo, né? Com o avanço, com a urbanização e tudo mais. Então, a letra A não é. A letra B, marcado pela negatividade, a gente vê negatividade no sentido dele estar reclamando de como mudou, né? Do que aconteceu, que fez a mudança. Então, ele preocupa com isso. Ele está sendo negativo nesse sentido, né? Que aconteceu isso, que antes era assim, aconteceu aquilo, antes era desse outro jeito. E ele busca desconstruir perspectivas habituais de representação da cidade, do que está acontecendo agora. Como que ele desconstrói? Lembrando de como era no passado, né? Então, ele ficou no passado aqui, querendo que a Curitiba fosse aquela, né, que ele ia antes, e mudou muito. É a mesma coisa que vocês estarem acostumados a irem para um interior, que antigamente era pequenininho, e vocês sabiam onde era tudo era bonito, era limpo, né? E hoje está cheio, porque foi muita gente para lá, e mudou muito, ficou maior, né? Às vezes até poluído. Então, é essa visão que ele quer mostrar, né? E a negatividade é nesse sentido, de ficar lembrando do passado. Podemos ir para o próximo?
Vocês viram que tem questão que é difícil? Pega um texto que vocês não estão acostumados a ler, né? A gente tem que sair visitando todos os autores, por isso que no livro de vocês tem muitos trechos de livros, muitos autores, e a minha sugestão é, quem tiver oportunidade, leia os livros, tá? Quais livros, professora? Todos possíveis que vocês conseguirem na área de literatura, ou trechos, ou comentários, né? Na internet hoje a gente tem muitas análises, tem vídeos com análises de autores, então busquem o máximo que vocês puderem, separando, né, por escolas literárias, isso ajuda muito, tá? Saber qual é o autor de qual escola literária, a gente pode fazer um resumo disso depois, mais na frente, tá? Bom. Professora, Oi, sim. será que tinha que ter pego uma questão que fala do avô, que meu pai é meu avô e é meu cunhado, meu sogro, nossa senhora. Depois a gente pode ver, caiu essa na sua prova? Qual que é qual a cor? Caiu, azul, acho que foi azul. Da primeira prova foi azul. Depois a gente olha essa então, fiquei curiosa. Bom, Pesquisa, depois estava todo mundo falando dessa questão, nossa. Vou procurar aí. Sabe uma questão que foi muito falada desse Enem aí? Qual? Dos dois, do Neymar, mais a jogadora de futebol lá. E do MC Fiote. Eu vi alguma coisa desse MC aí. Depois a gente vê, então. Vai ter muita questão para a gente trabalhar, né? De 4 provas. O Fiote foi uma piada que é por causa do Covid, se não me engano. Não, nada a ver, não. É porque a questão caiu falando dele e tal. Caiu na prova azul também. Foi na azul. Depois vou olhar essas provas. Bom, gente, então, o hino à bandeira, na questão 9, né, do Olavo Bilac, esse hino à bandeira. Em teu seio formoso retratas este céu de puríssimo azul, a verdura sem par destas matas e o esplendor do cruzeiro do sul. Contemplando o teu vulto sagrado, compreendemos o nosso dever, e o Brasil, por seus filhos amado, poderoso e feliz há de ser. Sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de festa ou de dor, paira sempre sagrada bandeira, pavilhão da justiça e do amor. Acho tão bonito quando tem rima certinha assim. Então, Olavo Bilac. No hino à bandeira, a descrição é um recurso utilizado para exaltar o símbolo nacional na medida em que a gente tem 5 opções. Remete a um momento futuro, promove a união dos cidadãos, valoriza os seus elementos, emprega termos religiosos ou recorre à sua história. Qual que vocês marcaram? Eu coloquei a C, que valoriza os seus elementos. Todo mundo concorda? O hino é a bandeira, né? Ele não está falando de momento futuro, falando da bandeira, né? Promove a união dos cidadãos só por causa de um hino. Às vezes, na hora de cantar, né? Todo mundo se une, vai cantar o hino e tudo mais. Mas não é isso, não. Emprega termos religiosos. Tem só a palavra sagrada ali, né? Mas não é o foco. Recorre à sua história. Também não é o foco, mas a gente tem aqui este céu puríssimo azul, bandeira, a verdura sem par destas matas, na bandeira, o verde, o azul, o esplendor do cruzeiro do sul, está na bandeira, contemplando o teu vulto sagrado, compreendemos o nosso dever, né? E o Brasil por seus filhos amados. Então, a gente tem aqui a bandeira, né? Os elementos da bandeira, os elementos que compõem a mata, o céu, o cruzeiro do sul, né? Então, a gente vê isso aqui no hino, a bandeira do Olavo Bilac. Tá? Quem marcou letra C está certinho.
Todo mundo viu isso aqui? Essa voltou para uma fácil, né? Para uma simples. Essas são as perigosas, viu, gente? Quando você pega uma questão simples, tem gente que fica com medo da simplicidade. O Enem tem muitas questões simples. E tem gente que fala assim, não vai ser isso não, tá muito fácil. Aí vai lá e marca errado. Não faz isso não, tem questão fácil mesmo, então pode marcar aquela que você vê que é a certa. Então, o hino à bandeira fala da bandeira, dos elementos que compõem a bandeira. Agora, um trecho de um conto de Dionélio Machado, chamado Os Ratos. O senhor pensa que eu tenho alguma fábrica de dinheiro? O diretor diz essas coisas a ele, mas olha para todos como quem quer dar uma explicação a todos. Todas as caras sorriem. Quando seu filho esteve doente, eu o ajudei como pude. Não me peça mais nada, não me encarregue de pagar as suas contas. Já tenho as minhas, e é o que me basta. Risos. O diretor tem um rosto escanhoado, a camisa limpa, a palavra possui um tom educado, de pessoa que convive com gente inteligente. Cause e use. O rosto do Dr. Rist resplandece vermelho e glabro. Um que outro tem os olhos no chão, a atitude discreta. Naziazeno espera que ele lhe dê as costas, vá reatar a palestra interrompida, aquelas observações sobre a questão social, comunismo e integralismo. Bom, então a gente tem esse trecho do texto Os Ratos, né, do conto do Dionélio Machado. A ficção modernista explorou tipos humanos em situação de conflito social. A gente vê um conflito aqui. No fragmento do romancista gaúcho, esse conflito revela letra A, sujeição moral amplificada pela pobreza, crise econômica em expansão nas cidades, falta de diálogo entre patrões e empregados, perspicácia marcada pela formação intelectual, tensão política gerada pelas ideologias vigentes. Qual vocês marcaram ou marcariam nessa questão? Eu fiquei na dúvida entre A e D. A e B. Eu vou chutar a B. A gente é para basear só nesse fragmento desse romance, só nesse textinho que a gente leu. A gente não conhece o contexto, que é um texto da literatura gaúcha, né? O Enem, vocês sabem que abarca todo o Brasil, né? Então, acaba que o goiano tem que entender da literatura gaúcha para poder fazer a prova. E não é um texto assim que a gente lê com frequência, né? Um texto dessa literatura, mas que caiu. Então, pelo fragmento, a gente tem que entender o que eles estão pedindo, não vai ser pelo contexto. Então, pelo fragmento, o que parece aqui? Que tem um homem dando uma palestra, esse homem é um diretor, ou seja, um patrão, né? E ele está se negando, o senhor pensa que eu tenho alguma fábrica de dinheiro, ele está se negando a ajudar com dinheiro uma pessoa, né? Que ele já ajudou antes, quando o filho estava doente, né? E pediu agora para não pedir mais. E o moço, humildemente, espera só que ele dê as costas e vá voltar a dar a palestra que ele estava dando, né? Ou seja, falar na reunião que ele estava falando sobre o que ele costumava falar, que era a questão social, comunismo, integralismo, aquela coisa toda. Então, o contexto é esse. Alguns ficaram em dúvidas entre A e B. Vamos de cima para baixo para ver por que não é. Tensão política gerada pelas ideologias vigentes. Aqui a gente não vê essa questão, né, política e nem questão de ideologia nesse trecho. A gente vê um diálogo entre uma pessoa pedindo dinheiro e uma negando, né? Então, letra E não é. Perspicácia marcada pela formação intelectual. O diretor é mais estudado do que esse moço que pediu dinheiro, provavelmente, mas não está muito claro. E ele não demonstra ser mais inteligente do que o outro só porque negou ajudar, né? Então, letra D não é. Não tem isso aqui. Letra C. Falta de diálogo entre patrões e empregados. Muito simplória essa resposta. E não tem aqui a falta de diálogo, porque
O diretor ouviu o pedido do outro e só simplesmente falou que não vai ajudar, não vai dar e tudo mais, né? Ainda falou que já deu, desde que teve um diálogo ruim, né? Não chegou a um consenso, não fez o que o empregado quis, mas teve diálogo. Tem patrão que nem olha para o empregado, que ignora totalmente. Isso seria falta de diálogo, né? Letra B. Crise econômica em expansão nas cidades. A gente vê isso nesse fragmento? Não. Pois é, porque não fala das cidades. A gente tem aqui... gente, só um minutinho, a gente faltam 2 minutos só. Vocês querem continuar direto ou vocês querem retomar só às 10 horas, como está no nosso horário? Vocês precisam de um recreio? Por mim, pode continuar direto. Porque eu posso abrir daqui a... Assim, Recreio não faria mal, não, professor. Está precisando de um recreio? E aí vocês vão recrear. Bom, professora, eu acho que a senhora precisa descansar, sabe? Tipo, descansar um pouquinho. Agora a senhora volta. Eu acho que você precisa. Um simples descanso para a senhora. Eu sou Patrick, tranquila. eu acho que você precisa que ela descanse para você dormir. Os pés. Acho que é esse o ponto. Dormi, eu tô acordado desde as 7 da manhã, garota. Bom, gente, vamos fechar. Com aqui Não essa tenho questão. sono mais, não. Então, não tem crise econômica, né, e expansão das cidades aqui nesse trecho, a gente não vê isso. Qual que sobrou? A sujeição moral amplificada pela pobreza, ou seja, o patrão falou, e o Nazianzeno teve que se recolher ao canto dele, né, a insignificância dele, por ele ser pobre e realmente precisava do patrão, mas não pôde usufruir do que ele precisava, então ele teve que se sujeitar àquilo, porque ele precisa do emprego, né? Então a gente vê aqui a letra A sujeição moral amplificada pela pobreza. E agora a questão 11 traz o nosso amigo, né? Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, que a gente já conhece um pouquinho das aulas de língua portuguesa. O pessoal está entrando, por isso que eu ainda não comecei. Bom, vamos lá? Questão 11. Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário público, certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil, certo também de que por esse fato o falar e o escrever em geral, sobretudo no campo das letras, se vê na humilhante contingência de sofrer continuamente censuras ásperas dos proprietários da língua. Sabendo além que dentro do nosso país os autores e os escritores com especialidade e os gramáticos não se entendem no tocante à correção gramatical, vendo-se diariamente surgir azedas polêmicas entre os mais profundos estudiosos do nosso idioma, usando do direito que lhe confere a Constituição, vem pedir que o Congresso Nacional decrete o Tupi-Guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro. Bom, gente, tem até isso, né? A gente não falou ainda de tudo que o Policarpo Quaresma faz no livro do Lima Barreto, mas um dos pontos principais do livro é esse. Ele mostra e prova que a língua portuguesa não é própria do Brasil, ela é de Portugal. Por isso que dá tanto problema aqui para nós brasileiros, né? Problema na escrita, que nem os próprios gramáticos se entendem em relação à escrita, e isso é fato, viu, gente? Eu fiz o meu mestrado na Federal e lá na Letras tem professores que defendem uma forma de escrever e outros defendem outra, e para eu fazer minha dissertação de mestrado eu tinha que andar com a gramática na mão para provar que o que eu escrevia estava correto de acordo com a gramática, porque eu escrevia, eles iam lá, corrigiam, e eu falava, gente, mas isso aqui está certo? Não está errado. Dentre os assuntos pertinentes, por exemplo,
Então, queriam que eu escrevesse entre, eu não, dentre os quais eu estou falando, está certo, não vou mudar, não. Então, assim, a gente tinha que provar que estava correto. E é igual ele falou, né? Há uma guerra, até quem entende da língua. Imagina quem não entende. Tinham Eu vi vários. algumas coisas aqui, algumas regras, algumas palavras que, tipo assim, é falado que tem dúvida, tipo assim, não sabe qual que é a certa, tá ligado? Tem isso também. A forma de vocês escreverem, né? Às vezes eu corrijo, depois eu vou lá olhar, nossa, mas esse jeito também pode ser usado, né? Então, a gente tem isso, mas é porque a língua tem aquele tanto de regra. Essa semana, em algumas turmas, eu comecei a trabalhar com algumas regras de concordância verbal, e vem com um monte de exceções, né? E ainda as possibilidades de você escrever de um jeito ou de outro. Essas possibilidades, então, às vezes um professor de gramática aprendeu aquela possibilidade e apagou aquela, né? Assim, usa só uma das possibilidades e corrige todos que escrevem da outra forma. E as duas estão corretas. Então, na língua portuguesa tem muito disso. E o Policarpo Quaresma queria que parasse de usar uma língua que não é do Brasil e vamos usar uma língua que já era do Brasil desde antes dos portugueses chegarem, que é o Tupi-Guarani. Ele queria trocar para essa, só que não foi muito feliz nesse desejo dele, não. Nessa petição da pitoresca personagem do romance de Lima Barreto, o uso da norma padrão justifica-se pela... Lembrem-se que a norma padrão é aquela gramaticalmente correta. Não é essa que nós usamos na nossa fala cotidiana, ou no WhatsApp, nas redes sociais, não. É a fala escrita, né? Usando as regras gramaticais. Então, o uso da norma padrão tem como justificativa o quê? Letra A, situação social de enunciação representada. B, divergência teórica. Eu não abri a prova. Estou usando a minha. Letra B. Por isso que eu estou vendo, tem alguma coisa errada, né? Foi mal. Estou na questão errada aqui. Chegamos. Letra B. Divergência teórica entre gramáticos e literatos. C. Pouca representatividade das línguas indígenas. D. Atitude irônica diante da língua dos colonizadores. Letra E. Tentativa de solicitação do documento demandado. Qual vocês marcaram? Ou marcariam, para quem não fez? Lembrando que a pergunta é: nessa petição da pitoresca personagem do romance de Lima Barreto, o uso da norma padrão justifica-se pela... Tem coisa aí que está certo, mas não responde essa pergunta, né? Então, qual seria? Por que que a gente usa a norma padrão? Letra A. Letra A? Vamos ver por que que não é a letra E. Tentativa de solicitação do documento demandado. Isso aqui não responde sobre a justificativa da norma padrão, né? Letra E, fora de cogitação. Letra D, atitude irônica diante da língua dos colonizadores. Isso é justificativa para o uso da norma padrão? De jeito nenhum. Ironizar a língua dos colonizadores, que é o português? Não. É muito pelo contrário, é usar a língua dos colonizadores, que é o português, só que nosso aqui do Brasil, da forma padrão. Então, a letra D não tem a ver. A norma padrão se justifica pela pouca representatividade das línguas indígenas? Tem algo a ver isso aqui? Não é justificativa para o uso da norma padrão, né? A pouca representatividade das línguas. Seria, e mesmo assim, nem tem essa pouca representatividade. Lógico, tem poucas palavras da língua indígena na língua portuguesa, mas isso não justifica o uso da norma padrão.
Divergência teórica entre gramáticos e literatos também não é justificativa, né, gente? Isso é uma justificativa, sei lá, para o que o Policarpo Quaresma quis mostrar aqui, que deveria trocar a língua usada no Brasil, mas não é justificativa para o uso da norma padrão. O uso da norma padrão se justifica pela situação social da enunciação representada. Ou seja, nós vamos usar a norma padrão da escrita da língua portuguesa, né? Em que? Dependendo da situação que a gente for fazer nossa enunciação. Numa prova, numa aula, num documento. Então, a norma padrão se justifica pela situação de uso, né? Que vocês que já têm aula comigo há algum tempo já sabem que eu sou a favor de estudar a língua portuguesa de acordo com o nosso uso. Por que eu vou usar a língua portuguesa? Para eu poder aplicar depois no meu dia a dia, para eu aplicar numa prova, aplicar na minha profissão, aplicar na sociedade, no local onde eu vou viver. Então, a língua portuguesa tem que ser trabalhada nesse sentido. Tem gente que acha que língua portuguesa é só uma matéria de escola. Não é, gente, é uma matéria para a vida. Vocês, para serem bons profissionais, têm que saber utilizar as normas gramaticais, né? Então, a pessoa que fala melhor vai se posicionar melhor no mercado de trabalho, né? A pessoa que escreve melhor vai ter mais chances no mercado de trabalho. Então, vai depender da situação que a gente for usar essa norma padrão. Lógico que vocês não vão gastar seu português bem falado num boteco, por exemplo, né? Ou numa festinha familiar, não precisa, mas dependendo do contexto, vamos supor que é uma situação social, né? Vocês vão precisar de mostrar que vocês entendem, vocês falam bem, vocês dominam a língua portuguesa, né? Então, a gente tem que saber trocar os nossos registros de fala. Entenderam essa? Ela não é uma questão difícil, mas também não é tão simplesinha, né? O que pode confundir as pessoas aqui é o texto e depois as afirmativas para analisar. Mas se ler o enunciado, né, com atenção, vai responder tranquilamente, porque só está pedindo a justificativa do uso da norma padrão. Quando que eu vou usar a norma padrão? Quando que eu vou usar a grafia correta das palavras, né? A gramática correta. Certinho? Gente, se não entender, me pergunta. Tá? Pergunta pelo WhatsApp depois, se ficar com vergonha. Questão 12 eu deixei para a professora de Educação Física, se não me engano, foi. Exercitação física, promovendo a saúde e tudo mais. Questão 13 também. Não, questão 13 é nossa. Fala de livros. Nossa, e a questão 13 é interessante porque fala um pouquinho daquelas palestras que eu trago para vocês de vez em quando, né? Porque a indústria do empreendedorismo de palco irá destruir você. Só que aquelas palestras que eu trago para vocês não são só de empreendedorismo de palco. Elas trabalham com a educação em si, né? Com conhecimento, com teoria. Eles indicam livros, então é bem... vai além, pelo menos essa de TEDx. As outras a gente pode trabalhar com isso aqui, ó. Cortella, Leandro Carnal, né? Eu trago de vez em quando. Então, vamos ver o texto. Se, antigamente, os livros enormes e com suas 700 páginas cuspiam fórmulas, equações e cálculos que te ensinavam a lidar com o fluxo de caixa da sua empresa, hoje eles dizem, você irá chegar lá, acredite, você irá vencer. Mindset, empoderamento, millennials, networking, coworking, deal, business, deadline, salesman, com perfil hunter, tudo isso faz parte do seu vocabulário. O pacote de livros é sempre idêntico e as experiências são passadas da mesma forma. Você está a 1 único centímetro da vitória. Não pare. Se desistir agora, será para sempre.
Tome, leia a estratégia do Oceano Azul, faça mais uma mentoria, participe de mais uma sessão de coaching. O problema é que o seu mindset não está ajustado. Você precisa ser mais proativo. Vamos fazer mais um Power Mind? Eu consigo um precinho bacana para você. Esse texto está, desse Carvalho, né, está num blog, num site, medium.com. De acordo com o texto, é possível identificar o empreendedor de palco, entre aspas, por livros por ele indicados, suas habilidades em língua inglesa, experiências por ele compartilhadas, padrões de linguagem por ele utilizados, preços acessíveis de seus treinamentos. Qual vocês marcaram? Ou marcariam? Vixe, essa confundiu vocês com tantas palavras? Só voltando aqui ao texto. Gente, esses profissionais existem, viu? Eles não são fictícios, não. Quem já viu os administradores falando, lá na faculdade que eu trabalho, tem o curso de administração, então eu conheço muitos, né, administradores, muitos vão lá dar palestras, muitos indicam palestras, então a gente acaba conhecendo. E a linguagem de alguns, não é de todos, é de quem entra para essa área de coaching, tá? Trabalha muito isso, é o empowerment, eles nem usam empoderamento igual está aqui, eles usam a palavra empowerment, eles usam muito o inglês. Mindset é algo que está sendo muito estudado hoje, para trabalhar a sua forma de pensar, mudar a sua mentalidade, né? Então, eles usam isso. Deals são os negócios, networking, que eu falo para os meus alunos desde o início, ir trabalhando a networking, que são as redes de trabalho, vocês têm que ter o networking de vocês, porque hoje, para arrumar um bom trabalho, vocês têm que ter muitos conhecidos, pessoas que vão te indicar, né, para os melhores lugares, mas tem que ter os cursos e tudo mais. Coworking, vocês terem a sua equipe de trabalho junto, né? E assim por diante. Então, essa é a linguagem que eles trabalham, né? Por quê? Porque o conhecimento anda girando tão rápido que não dá tempo de ter as palavras em português aqui, né? Eles compram isso de outras realidades, de outros países. Então, acaba acontecendo. Esse Estratégia do Oceano Azul é um livro que administradores leem, né, para melhorar a forma de pensar, fazer esse mindset, essa mudança de mindset deles, né, dar um empoderamento da mente para vencer, para poder trabalhar com os negócios, serem mais proativos, que é isso que o administrador tem que ser hoje. Bom, só falando para vocês, então, sobre isso. Os cursos são caríssimos, viu? Esse precinho bacana aí. Vocês podem desconfiar. Um curso de coaching hoje é na faixa de R$5.000 que eles estão fazendo. Então, se vocês encontram um curso de coaching gratuito, façam. Não deixam de fazer, não. No futuro, vocês podem ser um profissional desses. Bom, de acordo com o texto, é possível identificar o empreendedor de palco, ou seja, a pessoa que trabalha com palestras, porque, às vezes, esse cara que trabalha com palestras, ele não tem empresa, ele não é empreendedor, ele é um empreendedor de palco, ele ganha muito dinheiro com palestras. Essas palestras, geralmente, eles cobram R$100, R$200 por pessoa e enchem um auditório com 3.000 pessoas, imagina quanto ele ganha, né? Então, ele é um empreendedor de palco, né? Ou seja, ele ganha dinheiro com isso, ensinando as pessoas a trabalharem com as suas empresas, né? Ele não tem a empresa dele, mas aliás, a empresa dele é ele, né? Ele tem que ter todo um foco na pessoa dele, em como falar, como ter a postura. Então, a empresa é ele, tá? Então, ele é um empreendedor que trabalha isso. E vender ideias, gente, é algo que rende muito e ninguém rouba, né? Se você montar uma empresa de carros, uma empresa de uma loja, qualquer empresa que você montar, você pode ser assaltado, você pode ter algum roubo, alguma coisa assim. O empreendedor de ideias, o empreendedor de palco, ele trabalha com o que está aqui,
né? Então, ele não tem como ele ser roubado. Por isso que a gente fala que o conhecimento é algo que você pode investir que ninguém vai tirar de você, né? Então, esse empreendedor de palco, como que ele é reconhecido? Como que vocês falam, lá, ó, se é um empreendedor de palco? É pelos livros que ele indica? Sim ou não? O que vocês acham? Como é que é? Repete a pergunta. Como que você reconhece esse cara que dá palestras, esse cara que é um empreendedor, mas só de palco, só de aparecer nessas palestras? Como que você sabe que ele é esse Pelos padrões de linguagem. Pelos padrões de linguagem utilizados por ele, isso mesmo, tá? Não é pelos livros, porque qualquer outra pessoa pode te indicar livros, não é pelas habilidades em língua inglesa. Vou dar um exemplo para vocês, mas fica só entre nós. Eu tenho um colega que é um empreendedor de palco e que fala toda essa linguagem que vocês ouviram aí, mas não sabe língua inglesa, ele tem uma pronúncia toda errada. E eu, como sou professora de inglês também, eu fico olhando e penso, gente, ele podia aprender a falar essas palavras para falar em público, né? Eu não sei nem contar para vocês como ele fala, de tanto que ele fala errado as palavras em inglês. Então, ele não tem habilidade em língua inglesa, ele precisa de falar millennials, networking, coworking. Então, ele fala tudo errado, né? Eu não consigo reproduzir para vocês como ele fala, mas imagina uma pessoa que não sabe falar inglês tendo que falar essas palavras. É o caso dele. Professora, eles usam muito essa linguagem em inglês aí para destacar, né? Porque às vezes a gente não percebe em português, aí em inglês destaca. Fica parecendo Eu acho que é para dar mais ênfase, né, no caso. Isso, fica parecendo que ele entende muito, né? E que é importante, que deu ênfase mesmo. Vai pensar, porra, esse cara é muito foda, tá ligado? Não, o cara, ele fala muito, mindset, esse negócio. Isso. Então, mas não é a habilidade em língua inglesa que conta, né? Porque às vezes ele não tem habilidade, mas fala sobre esses assuntos. Experiências por ele compartilhadas, ele vai ter experiência, mas não é por aí que você vai reconhecer, porque essas experiências podem ser compartilhadas por qualquer outra pessoa, né? Um empresário pode ter experiência, que pode contar para vocês, um empresário que tem a empresa mesmo e não um empreendedor de palco. Agora, esses padrões de linguagem, esses nos ajudam a identificar, né? Nossa, esse cara é aquele que dá palestras, que fala sobre esse assunto. Preço acessível também não. A gente sabe que não é o caso, né? As palestras são caríssimas. Certinho, letra D? Professor, você me falar a resposta da 11, porque minha internet tinha caído. A resposta da 11, a 11 foi a do Policarpo Quaresma, foi a letra A, situação social de enunciação representada. Tá? Norma padrão, a gente reconhece, a gente justifica o uso pela situação. É a 11. Questão 14. Sou o coração do folclore nordestino. Eu sou Mateus e Bastião do Boi-Bumbá. Sou o boneco de mestre Vitalino, dançando uma ciranda em Itamaracá. Eu sou um verso de Carlos Pena Filho, num frevo de Capiba, ao som da orquestra armorial. Sou Capibaribe, num livro de João Cabral. Sou Mamulengo de São Bento do Una, vindo no baque solto de Maracatu. Eu sou um alto de Ariano Suassuna, no meio da feira de Caruaru. Sou Frei Caneca do pastoril do Faceta, levando a flor da lira. Para Nova Jerusalém, sou Luiz Gonzaga e sou do Mangue também. Eu sou mameluco, sou de Casa Forte, sou de Pernambuco, sou Leão do Norte. Esse texto é do Lenine do Pinheiro, né? Olho de Peixe. Bom, gente, vamos ver o que ele quer saber sobre esse texto. O fragmento faz parte da canção brasileira contemporânea e celebra a cultura popular nordestina. Nele, o artista exalta as diferentes manifestações culturais pela... Bom, gente, o que vocês marcaram? Essa é uma questão não muito simples, não porque ela é difícil, não, é por causa das alternativas que colocaram. Todas as alternativas têm fundamento,
né? Quase todas. Só que tem uma que é a certa. Qual vocês marcaram? Não precisa ficar com vergonha, não. Essa é uma difícil, viu? Pode falar que vocês encontraram aqui. Qual que é essa aí? É a número 14. Vocês fizeram o gabarito, né? Vamos ver, então, por que não são algumas, né? Aliás, antes... Eu acho que é assim. C. Não tenho certeza. Uhum. Vamos ver aqui a letra A. Valorização do teatro, música, artesanato, literatura, dança, personagens históricos e artistas populares, compondo um tecido diversificado e enriquecedor da cultura popular como patrimônio regional e nacional. Aqui perguntou, o artista exalta as diferentes manifestações culturais ele valoriza, não valoriza tudo isso aqui? Teatro, música, artesanato, literatura, tem essa valorização, tem os personagens, tem os artistas, compõe esse tecido diversificado, né? Só que ele não fala como patrimônio regional e nacional, ele prioriza aqui a questão regional, né? Lá do Nordeste, mais precisamente do Pernambuco, né? Então, ele tem muito isso aqui. Ela poderia estar certa, se a gente não tivesse uma corretíssima, né? Não poderia? Bom, identificação dos lugares pernambucanos, manifestações culturais, como o Bumba Meu Boi, as cirandas, os bonecos mamulengos e heróis locais, fazendo com que essa canção se apresente como uma referência à cultura popular nordestina. Será? Exaltação das raízes populares, como a poesia, a literatura de cordel e o frevo, misturadas ao erudito, como a orquestra armorial, compondo um rico tecido cultural que transforma o popular em erudito. Tem a ver, gente? O artista exalta as diferentes manifestações culturais pela exaltação das raízes populares, mas isso aqui, compondo um rico tecido cultural que transforma o popular em erudito. Será? Não, né? Vocês sabem o que é erudito, né? São aquelas músicas clássicas que a orquestra toca. Ele fala da orquestra armorial aqui, mas fala, transforma o contrário, né? O erudito em cultural, que ele fala que é o frevo ao som da orquestra. Então, ele traz o contrário, não leva para o erudito, ele traz para o popular, tá? Então, a letra C não é por causa disso. Bom, não converte o popular em erudito, faz o contrário, tá? Que aqui está transformando o popular em erudito. Não, tinha que ser o contrário aqui. Caracterização das festas populares como identidade cultural localizada e como representantes de uma cultura que reflete valores históricos e sociais próprios da população local. Nele, o artista exalta as diferentes manifestações culturais. Poderia ser esse se não tivesse uma melhor, né? Pela caracterização das festas populares como identidade cultural, localizada e como representantes. Tem algo aí que é mais forte. Apresentação do pastoril do Faceta, do maracatu, do Bumba Meu Boi e dos autos como representação da musicalidade do teatro popular religioso, bastante comum ao folclore brasileiro. Gente, não é tudo aí que é religioso, não, tá? Ui, trouxe para o lugar errado aqui. Diminuir a tela sem querer. Vou fechar para poder abrir minha tela, viu, gente? Bom, vamos voltar no texto, só para vocês verem algumas palavras que eu grifei aqui no meu. Vamos ver se agora eu consigo. Então, ali fala lugares. Vamos ver se aqui tem lugares.
Itamaracá, Capiba, Capibaribe, vendo? São Bento do Una, tudo são locais lá de Pernambuco, né? Do Nordeste. Feira de Caruaru, Nova Jerusalém, não é aquela cidade de Jesus, não, que é Jerusalém, Nova Jerusalém é a cidade do interior, lá do Nordeste. Mangue, de Casa Forte, Leão do Norte, vocês estão vendo? Aliás, essa última aqui nem tanto, é Leão do Norte, de Pernambuco. Bom, então a gente, porque foi lá para outra banda. Então aqui, vocês estão vendo os locais sendo falados aqui, sendo levantados? Então, aqui a gente tem os lugares pernambucanos, manifestações culturais, tem um punhado, né? A ciranda, a orquestra armorial, mamulengo, que são os bonecos, eu até levantei aqui para vocês verem os bonecos de mamulengo, para vocês lembrarem quais são aqueles bonecos gigantes, famosos, né? E tem de todos os tamanhos também, para o povo levar para casa, né? Até para colocar no dedo, né? Aqueles fantoches. Então, a gente tem essa manifestação cultural, que é própria lá de Pernambuco. Bom, qual que responde melhor, depois que eu levantei tudo isso aqui, dos locais e das manifestações culturais? Letra B, tá? Identificação dos lugares pernambucanos, é isso que o artista exalta, né, sobre as diferentes manifestações culturais. A identificação dos lugares pernambucanos, as manifestações culturais, como o Bumba Meu Boi, as cirandas, os bonecos mamulengos e os heróis locais, o Ariano Suassuna, né, fazendo com que essa canção se apresente como uma referência à cultura popular nordestina. Então, é uma referência a essa cultura popular nordestina, tá? É a letra B, a resposta certa. Tá? Bom, a gente pulou a 15, que é para o professor trabalhar, de educação física, a 16 e a 17. A gente vai lá para 18, vamos ver se a gente vai ter tempo. O texto é enorme. Eu acho que eu vou ler só o primeiro parágrafo, que já dá para a gente ter uma ideia para responder, né? Relatos de viagem nas curvas da Nacional 222. Saiu no Globo, o jornal O Globo. Em abril deste ano, fomos a Portugal para uma viagem de um mês que esperávamos há um ano, pois no dia 4 de maio chegávamos ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. Que linda, antiga, muito nobre, sempre leal e invicta, cidade do Porto. Encantei-me, diriam eles, pelas belas paisagens, construções históricas com lindas fachadas, parques e praças muito bem cuidados. Os tripeiros, sinônimo de portuenses, têm orgulho de sua cidade, apelidada de Invicta, nunca foi invadida, e valorizam tudo o que há de bom ali, como a melhor estrada para se dirigir do mundo, a Nacional 222. Não dá para a gente ler tudo. Pois na manhã do 25 de abril, dia da Revolução dos Cravos, resolvemos conhecer a tal maravilha. A cada 10 quilômetros tínhamos que encostar. Corríamos, dançávamos, tomávamos chocolate quente, sopa, tudo que fosse quentinho. E lá íamos para mais uma etapa. Uma aventura deliciosa. Depois de 3 horas, mais ou menos o dobro do tempo necessário, não fossem as paradas para aquecimento, chegamos a casa, congelados, mas, fiz besteira. Mas maravilhados e invictos. Lá do site O Globo. Nesse texto, busca-se seduzir o leitor, uma linguagem apelativa, né? O leitor por meio da exploração de uma voz externa sobre a identidade histórica do povo português. O trecho que evidencia esse procedimento argumentativo é: lendo esse texto, dá vontade de ir lá em Portugal, de preferência em abril, né? Letra A, que linda, antiga, muito nobre, sempre leal e invicta cidade do Porto.
Encantei-me, diriam eles, pelas belas paisagens, construções históricas com lindas fachadas. Letra C. Os tripeiros, sinônimo de portuenses, têm orgulho de sua cidade. Letra D. E valorizam tudo o que há de bom ali, como a melhor estrada para se dirigir do mundo. Pois na manhã do 25 de abril, dia da Revolução dos Cravos, resolvemos conhecer a tal maravilha. Qual será a resposta certa? Qual trecho que mostra a vontade de seduzir o leitor, de chamar o leitor, né, para explorar também essa cidade? Lá no texto, o que vocês acreditam que seja? Ninguém! O povo veio mais tímido. Às vezes não deu tempo de marcar, de responder essa ainda, né? Bom, gente, então vamos voltar aqui aonde está o trecho. Eu já dei a cola para vocês que estava no primeiro parágrafo, né? No início, eu falei, eu vou ler só o primeiro parágrafo, que a gente já responde. Que linda a antiga, muito nobre, sempre leal e invicta cidade do Porto. Encantei-me, diriam eles, pelas belas paisagens. A gente está falando aqui, ó, busca-se seduzir o leitor por meio da exploração de uma voz externa sobre a identidade histórica do povo português. Identidade histórica do povo português, nessa tentativa de seduzir o leitor, está bem aqui, ó. Que linda a antiga, muito nobre, sempre leal e invicta, né? Isso aqui tem a ver com o nosso enunciado, que a gente tem que lembrar, gente, que a resposta tem que ter a ver com o enunciado. Porque às vezes o encantei-me tenta seduzir o leitor, né? Outro ponto aqui, valorizam tudo que há de bom ali, também seduz o leitor. Agora, falar dos tripeiros, né? Tem orgulho de sua cidade, dá uma seduzidinha, mas não ajuda assim tanto. Mas falar que a cidade é linda, né? Já dá já tem um tom apelativo para mostrar para vocês o tanto que lá é bom, né? E sobre a identidade histórica do povo português, é ali, na questão de falar que ela é uma cidade antiga, sempre leal e invicta, ou seja, uma cidade que nunca foi invadida, né? Então, a resposta está aqui na letra A. Todo mundo entendeu por que a resposta é essa? Ela é uma das perguntas de médio, né? De média intensidade. Ela não é difícil. E a resposta está aqui, né? Antiga, sempre leal, invicta. Certinho. Agora, não sei se dá tempo. A gente tem uma pergunta aqui sobre questão de gênero, né? Questão feminina. Para nós, a rua é um campo de batalha. O que tem aqui? Uma mulher, né? Em sentido, como se estivesse rendida, né? Isso aqui não é a máscara por causa do Covid, não, viu, gente? É porque ela está calada mesmo. Ela está em posição de rendição, né? Por quê? Essa campanha de conscientização sobre o assédio sofrido pelas mulheres nas ruas constrói-se pela combinação da linguagem verbal, né? Essa frase, para nós, a rua é um campo de batalha, e a linguagem não verbal, que é a figura, né, da mulher. Quem teve aula comigo no segundo ano, no ano passado, a gente trabalhou com linguagem verbal e não verbal. Né? A imagem tem que ser analisada também. A imagem da mulher com o nariz e a boca cobertos por um lenço é a representação não verbal do quê? A gente tem 1 minuto e 30 segundos. Qual vocês marcaram nessa daqui? Silêncio imposto às mulheres? Metáfora do que as mulheres precisam defender-se? Constrangimento pelo qual passam as mulheres e sua tentativa de esconder? Necessidade que as mulheres têm de passarem despercebidas? Incapacidade de as mulheres protegerem-se da agressão verbal? Qual será? O que vocês veem nessa imagem? Volta lá na pergunta, professor.
O que significa a imagem, né? A imagem da mulher com o nariz e a boca cobertos. Falta menos de 1 minuto, não vai dar tempo da gente discutir e explicar essa questão, eu vou deixar para a próxima aula, tá, gente? Aí a gente termina as que faltam, se a gente conseguir. Essa daí eu tenho certeza, é a letra C. A gente vai conversar na próxima aula, deixar vocês surpresos. Professora? Oi. Não vai dar muito tempo. Gente, menos de 1 minuto. A gente se encontra amanhã. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Tá, professora. Qualquer pergunta lá no WhatsApp, tá bom? Que agora, olha lá, menos de 1 minutinho.